Oi, o meu nome é Maísa e hoje eu trouxe a lista dos livros que eu pretendo ler no mês de junho. Antes de mais nada, se é a primeira vez por aqui, te faço um convite. Gosta de leituras coletivas, de livros de um modo geral? Se inscreve no canal, te peço a gentileza para curtir, para compartilhar, para ativar o sininho de notificação toda vez que tiver vídeo novo você vai ser alertado e para me seguir nas outras redes sociais, Instagram, no Scoob e no Twitter e agora também no TikTok. Bom, fiz a lista dos livros que eu quero ler no mês de junho, tive que trocar alguns livros e acabei ainda assim ficando com uma lista enorme. Vamos ver se vai dar certo. Mas estou com muita empolgação para o mês de junho, porque são livros, alguns deles bem interessantes, tem livro que ainda não chegou por aqui, então vamos ver o que no final das contas eu vou conseguir ler. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto de fazer as listas porque elas me ajudam a não perder o objetivo de fazer a leitura, porque senão eu fico perdida, nunca sei o que eu vou escolher, mas isso não é determinante, pode ser que eu troque alguma leitura, que eu não consiga finalizar. Por exemplo, eu comentei com vocês no último vídeo que eu tive dengue no mês de maio, então muitas leituras que a princípio eu teria finalizado em maio, elas acabaram ficando para a primeira semana de junho, então tô algumas delas ainda terminando. E por isso que eu não fico muito preocupada em relação a essas listas. Elas são mais uma guia aí do que eu pretendo ler. Bom, então o primeiro livro é O Retorno do Rei, o terceiro livro dos livros, porque essa edição que eu estou fazendo a leitura ela é dividida em 3 livros, do Tolkien, publicado pela HarperCollins. É uma leitura coletiva lá do Fantasticai, o meu clube de leituras coletivas de fantasia, meu e da Ju, e a gente vai finalizar então O Senhor dos Anéis. É uma leitura que está começando agora, na segunda semana de junho, e ela vai até a primeira semana de julho. E aí a gente faz um apanhado geral de O Senhor dos Anéis. Como eu já falei para vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo essa leitura. Comecei com Hobbit, me encantei, quero ler outras coisas do Tolkien, mas primeiro finalizar O Senhor dos Anéis. Leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas é Os Lobos Dourados, da Roxane Chokshi, publicado pela editora Astral Cultural. Se não me engano, é o primeiro livro de uma trilogia. E aqui a gente tem um grupo de pessoas que vai se reunir para fazer um grande roubo completamente encantador, com um bando de pessoas de caráter duvidoso e uma série de surpresas. É o blurb da Holly Black. É uma fantasia jovem que se passa em Paris. É uma leitura coletiva que começa na terceira semana do mês de junho, se não me engano, na terceira semana. Se você tiver com o livro aí e tiver interesse, bora ler com a gente. Eu tô completamente atrasada com as minhas leituras do Harlan Coben. E aí eu resolvi fazer a leitura de O Menino do Bosque, porque saiu o segundo livro dessa nova série do autor e para não pegar de cara o segundo livro, eu resolvi ler o primeiro. Não sei até que ponto são uma sequência exata, mas o fato é que eu coloquei O Menino do Bosque, publicado pela Arqueiro. A gente já tem o segundo livro que tem esse mesmo personagem, já está lançado pela Arqueiro, ela lançou agora no mês de maio. E então, por isso eu coloquei Harlan Coben. Eu sei que eu tô atrasadíssima, eu deveria pegar os primeiros livros dele, mas em algum momento vou fazer isso. Tava com saudades, tanto que eu tinha colocado um livro do Coben lá nos 13 para 2023. E aí, pelo menos 2 livros do Coben esse ano eu tenho certeza que eu vou ler. Nunca Julgue uma Dama pela Aparência, da Sarah MacLean, publicado pela editora Gutenberg. É o 4º livro da série Clube dos Canalhas. A gente está fazendo a leitura dos livros da autora lá com a Nath, do Peculiares Livros. As informações todas aqui embaixo. É o 4º livro, tô curiosa porque essa aqui é uma personagem que apareceu numa outra trilogia da autora. E depois ela desapareceu completamente, algumas menções a ela ao longo dos 3 primeiros livros. Estou bastante curiosa e eu sei que ela tem uma importância muito grande, inclusive na própria criação do Clube dos Canalhas, que é um grande ambiente de entretenimento ali no submundo de Londres, que é frequentado por grande parte dos nobres, enfim. A gente finaliza a série O Clube dos Canalhas agora no mês de junho. Eu recebi esse livro da autora, da Bruna Lalesca, Inesquecível, Uma Aventura no Olimpo. Ela entrou em contato comigo lá pelo Instagram. É um livro de fantasia, me fez um convite para conhecer o primeiro livro dela. Fiquei encantadíssima e já recebi, já coloquei o livro então na minha TBR do mês de junho.
Em uma noite de tempestade, Manuela se viu obrigada a entrar na floresta atrás de sua égua fugitiva. O que ela não esperava era acabar desbarrando em deuses antigos que a levaram de seu mundo para uma era totalmente desconhecida. Um lugar misterioso, repleto de criaturas fantásticas, segredos e magia. Mas o que parecia um mero golpe do acaso logo se mostrou ser mais do que isso. Estaria ela destinada a salvar o Olimpo? Fiquei feliz com esse convite, gosto muito de fantasia e eu preciso conhecer mais os autores de fantasia nacionais. Então, em breve eu venho comentar com vocês o que eu achei de inesquecível. Leitura coletiva do Loucos por Leituras Conjuntas, nós vamos finalizar a série A Queda dos Reinos, uma fantasia jovem da Morgan Rhodes, publicado pela editora seguinte. Então aqui já é o 6º livro, nem acredito que a gente vai finalizar essa série. Eu já comentei com vocês, estava com altas expectativas, até entender que era uma série bem jovem mesmo. E ela foi crescendo devagarzinho, alguns dos personagens ganhando destaque. Então a gente tem um reino que foi dividido em 3 reinos, depois a gente tem uma série de guerras ali, uma busca por uma magia há muito desconhecida, que é a Tétrade. Então nós temos elementais presos em 4 gemas, e aí a busca por esse poder dessas pedras. E agora a gente tem então finalmente a finalização dessa história. Já tô vendo aqui pela capa que o meu casal favorito provavelmente vai estar junto, se é que são eles mesmo. E eu tô empolgadíssima de finalizar. A gente começou e terminou no mesmo ano, e isso é tudo de bom para quem gosta de fantasia, quem gosta de série. Iniciar e finalizar uma série é dever cumprido. Leitura coletiva do Fantasticai, nós vamos fazer leitura de Taif, da Holly Black, depois a gente vai emendar a ler Valente e também vamos ler Reino de Ferro. Eu ainda não tenho o 3º livro, são os 3 livros que deram início ao mundo dos feéricos da Holly Black. Acho que como a maioria das pessoas, a gente acabou lendo as histórias da Holly Black fora da ordem, porque o ideal era começar por essa trilogia, porque eu sei que alguns desses personagens aparecem lá em Príncipe Cruel, enfim. Mas eu acho que não vai ser problema nenhum, a gente vai fazer a leitura então dos 3, são histórias bem curtinhas, por isso a gente consegue finalizar todas elas. Tem 200 páginas, Valente tem 200 também, Reino de Ferro não deve ter muito mais do que isso. Então a gente finaliza a trilogia no mês de junho. Se você tiver com os livros parados aí, vem fazer leitura com a gente. Já começamos a leitura de Taif, mas não dá, tenho certeza que dá para pegar rapidinho, porque normalmente a gente deixa pausas nos finais de semana e aí dá tempo de colocar a leitura em dia. E também tem leitura de Tress, A Garota do Mar Esmeralda, do Brandon Sanderson, publicado pela editora Trama. Eu estava empolgadíssima. Assim que eu recebi o livro, eu queria fazer a leitura dele, mas acabei, como eu disse, eu tive dengue, então ficou difícil de fazer a leitura logo que o livro chegou. Resolvi fazer uma leitura coletiva, as informações vão ficar aqui no box de descrição. Estou assim empolgadíssima, eu sou fã do autor, não tem jeito. Não li todas as obras dele, grande parte delas, das que foram publicadas aqui no Brasil. A Trama está fazendo um trabalho belíssimo, já anunciou que o 2º livro de Stormlight Archive sai agora no 2º semestre. Ela tá com um mistério aí, se traz alguma outra história do Brandon Sanderson ainda esse ano. Mas assim que sair o Tress, eu sei que ele tá com preço alto, mas é um autor de fantasia que é um dos melhores autores atuais. E quem é fã dele acaba embarcando, porque nós temos alguns livros do autor que saíam pela Leia, não temos mais, que é a série Mistborn. Nós temos alguns livros do autor publicado pela Planeta Minotauro. Nós acabamos de ter o lançamento do 2º livro de Skyward. E nós temos também uma trilogia publicada pela Aleph. Então é um autor que está bem espalhado. E a gente precisa de uma editora que agarre com todas as forças, porque ele é um autor que produz assim muito. Então, por exemplo, Caminho dos Reis é o primeiro livro de uma série de 10. O primeiro livro já tem 1240 páginas, o segundo parece que ele tem um pouquinho mais, e é um autor que a gente tem aí para uma vida. Então a gente precisa postar, e por isso eu não queria deixar passar a oportunidade de fazer a leitura de Tress. Então tá um livro belíssimo, ele tá muito bonito, muito caprichado, em capa dura, e
Se você fez a compra desse livro também na pré-venda ou se aproveitou uma promoção que teve boa dele na Amazon, vem fazer a leitura com a gente. Vamos aí nos deliciar com as histórias do Brandon Sanderson. Bom, além de todos esses livros, nós temos ainda mais uma leitura que é O Último Suspiro, que é o do terceiro livro da trilogia Dark Elements, da Jennifer Armentrout, publicado pela Inside Books. Ainda não estou com o meu livro em mãos, lá pelo Fantasticai. E também pelo Fantasticai nós vamos fazer a leitura de o segundo livro de Reino das Bruxas, da Kerry Maniscal, publicado pela Dark Side. É outro livro que ainda não chegou a tempo de fazer a gravação do vídeo, mas é uma leitura que está vindo aí também pelo Fantasticai. E, além disso, nós temos aquela escolha aleatória do mês. Então, tá pouco, né? Por isso eu vou sortear apenas um. Eu acreditei em algum momento que eu conseguiria sortear mais de um livro por mês, mas por enquanto só consigo fazer o sorteio de um único livro e mesmo assim não necessariamente conseguindo fazer leitura. A minha escolha aleatória desse mês é A Bruxa do Mar, da Sarah Henning, publicado pela HarperCollins. Esse livro eu recebi numa malinha do Turista Literário, se não me engano era uma duologia e a editora até hoje não lançou o segundo, pelo menos até onde eu sei. E é bom que a gente fica nessa pegada aí de A Pequena Sereia, então vou fazer a leitura de A Bruxa do Mar. Bom, foram essas as minhas escolhas, acho que não cabe mais nenhum livro, a não ser que eu faça algumas substituições. Espero que vocês tenham gostado da minha escolha e espero que se interessem em fazer leitura coletiva de qualquer um desses aqui com a gente. Então tem leitura coletiva no Fantasticai, no Loucos por Leituras Conjuntas, no Deu a Louca nos Encalhados, no nosso 4º ano do projeto. E então, assim, tem leitura, não vai faltar convite e oportunidade para que vocês possam fazer a leitura de algum desses livros com a gente. Vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Utilizando o meu link você me ajuda bastante. Te agradeço se assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!